Shalom. A 11ª lei da qualidade de vida, inteligência espiritual, superando conflitos existenciais. Algumas ponderações. Primeiro, ter consciência de que a vida é uma grande pergunta em busca de uma grande resposta. Segundo, procurar o sentido para a vida e a razão para a vivência. Terceiro, procurar entender, independente de uma religião e de acordo com nossa cultura, os mistérios da vida e os segredos do autor da existência. Quarto, investigar respostas para as perguntas que a ciência não tem como responder. Quem somos? Para onde vamos? O fim é o começo ou o começo é o fim? Quinto, ter consciência da temporalidade da existência. Sexto, descobrir esperança na desolação, conforto na tribulação, coragem nas perdas, sabedoria no caos. Por que inteligência espiritual é uma lei da qualidade de vida? Porque a vida é belíssima, mas brevíssima. E por ser breve, deve ser vivida com intensidade e sabedoria. Porque há um desejo infreável no cerne do ser humano de conhecer sua própria origem. Desde os primórdios da sua existência, ele procura pelo seu Criador. Porque a religião é a única instituição que nunca se dissipou, é o único império que nunca caiu. A ciência no início do século XX, prometeu muito para o ser humano. Ela traria o paraíso para a Terra. Promoveria a igualdade, fraternidade, justiça, direitos humanos, distribuição de alimentos. A ciência seria o Deus da humanidade. Muitos acreditaram nessa promessa e nos paradigmas do conhecimento, e assim se tornaram ateus. Houve uma explosão do ateísmo na primeira metade do século XX. A ciência prometeu muito, mas não cumpriu as suas promessas. Como vimos, a solidão, o estresse, a ansiedade, os sintomas psicossomáticos, a depressão, as crises nos relacionamentos e a farmacodependência têm atingido patamares importantíssimos. A desigualdade entre as nações, a fome que acomete centenas de milhões de pessoas, o terrorismo, a discriminação e as guerras não foram extirpadas. Como autor da teoria da inteligência multifocal, descobri que as maiores evidências de que há Deus no universo não estão no mundo físico, mas no cerne da psique humana. Assim diz Augusto Cury. Encontrei evidências claras de que diversos fenômenos psíquicos que estão na base do funcionamento da mente ultrapassam os limites da lógica. Eles não se explicam por si mesmos, como o fenômeno da psicoadaptação e o fenômeno do alto fluxo. Einstein disse certa vez que não compreendia como surgiram as inspirações que contribuíram para a descoberta da teoria da relatividade. Se a mente humana fosse estritamente lógica, o mundo intelectual seria programado e rígido. Não teríamos a inspiração, a criatividade, a angústia das dúvidas. Não teríamos uma ansiedade vital que nos estimula a abrir as janelas da inteligência para resolvê-la. Não haveria escritor e nem leitor. Há um conflito existencial dentro de cada ser humano, seja ele um religioso ou um ateu cético, que a psiquiatria e a psicologia não podem resolver. A psiquiatria trata dos transtornos psíquicos
usando antidepressivos e tranquilizantes, e a psicologia usando técnicas psicoterapeutas, mas elas não resolvem o vazio existencial, não dão resposta aos mistérios da vida. Infelizmente, nem sempre ela dá essa contribuição. É muito fácil criar um Deus à nossa imagem e semelhança e usá-lo para atemorizar e controlar as pessoas. Para expandir a qualidade de vida, a espiritualidade deve propiciar o desenvolvimento das funções mais importantes da inteligência. Primeiro, aprender a expor e não impor as ideias. Segundo, pensar antes de reagir. Terceiro, capacidade de tolerância e solidariedade. Quarto, o amor pela vida e pelo ser humano. Quinto, sabedoria. A inteligência espiritual deve expandir a capacidade de reconhecimento dos erros, percepção das limitações, compreensões dos amplos aspectos da existência. E falando sobre Jesus, o discurso de Jesus envolvia os amplos aspectos da inteligência espiritual, como o perdão, a fraternidade, a capacidade de trabalhar a dor física e emocional, a serenidade, a inclusão. Ele também tocava nos conflitos existenciais fundamentais da nossa espécie, tais como a angústia diante do fim da existência, a superação da morte, a eternidade, a felicidade inexaurível, a paz inesgotável, a justiça plena. Jesus tinha plena consciência da angústia do ser humano diante do fim da vida. Ele fez eloquente defesa sobre a continuidade da existência e a superação dos conflitos existenciais. Queria que cada ser humano fosse eterno, saudável, tranquilo, feliz, sábio. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.